Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para os levantamentos apresentados hoje pelas estatais brasileiras que trouxeram números para a safra do país, da Conab e também pelo IBGE. Nessa edição, você acompanha mais uma entrevista ao vivo a respeito do novo Plano Safra 2017-18. Você tem os destaques de exportação brasileira de soja nessa edição. Você vai ver que em 5 dias úteis, uma semana, as exportações de soja alcançaram quase 2 milhões de toneladas em julho. E ainda hoje, destaque para a previsão da safra de café. IBGE reduz levemente a expectativa de colheita em função de uma produtividade menor da safra de Conilon. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E na manhã desta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a sua nova expectativa para a safra brasileira, no caso do IBGE, considerando o ano comercial de 2017. E os dados da instituição apontam para 240 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Esse volume, que foi apresentado pela estatal brasileira, representa uma recuperação forte frente aos resultados do último ano, em torno de 30% de aumento. Vamos aos números, você acompanha comigo os dados que o IBGE apresentou. Você tem aqui comigo o que foi apresentado em junho, em julho e também no ano passado. Observe que em junho a estimativa era de 240 milhões e 300 mil toneladas, sobe para 238 milhões e 600 mil toneladas a expectativa para os dados do IBGE aqui em relação aos dados. Na verdade, aqui nós temos uma média, né, a mínima e a máxima que foi expressa pelo IBGE, e temos aqui, então, em torno de 238 milhões e 600 mil toneladas. No último ano, tivemos quebra no Brasil e a produção chegou a 184 milhões e 700 mil toneladas de grãos. É importante ressaltar aqui que o aumento, né, essa ampliação entre a produção do ano passado e a produção de 2017, de acordo com o IBGE, realmente apresentando uma recuperação na ordem de 30% na produção geral. A Conab também divulgou na manhã desta terça-feira o seu novo levantamento a respeito da expectativa de produção de grãos do Brasil da temporada 16-17. A companhia também elevou a expectativa de produção total em virtude do avanço da colheita do milho de segunda safra e da melhor noção da área cultivada com feijão na terceira safra e também sobre as culturas de inverno. Essa revisão aumentou em em mais de 2 milhões de toneladas a expectativa de produção, saindo de uma previsão de 234 milhões e 300 mil toneladas em junho para 237 milhões e 200 mil neste relatório apresentado nesta terça-feira, mês de julho. Na comparação com a safra passada, há uma produção muito maior neste ano em virtude da quebra de safra em várias culturas no ano passado, como o milho e o feijão, por exemplo. Na temporada 15-16, o Brasil colheu 186 milhões e 600 mil toneladas de grãos. Para a temporada atual, a 16-17, há uma expectativa de 27% no volume a ser colhido. Bom, e a Conab trouxe mais uma previsão para a safra de soja, agora sem grandes alterações, trazendo uma produção brasileira, já a Conab considerando colheita encerrada no Brasil, com 113 milhões 930 mil toneladas em seu 10º levantamento de safra. Essa safra brasileira, de acordo com o Conab, representa 19,4% de elevação frente aos resultados da última temporada. Portanto, temporada 16-17, tendo uma recuperação de quase 20% frente àquilo que ocorria na última campanha brasileira para a soja.
Outro dado importante é em relação à concentração na produção brasileira. A produção brasileira, se for considerado por região, está concentrada no centro-oeste, mas é importante destacar 3 estados, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses 3 estados juntos, eles correspondem 60% desses 113.930.000 toneladas de produção estimados por Conab. Vamos ver então os dados de produção aqui comparando as últimas temporadas. Você observa que realmente o gráfico vai subindo. A temporada 12-13 teve uma produção de 81.500.000 toneladas de soja no Brasil, a 13-14, 86.120.000 toneladas, 14-15, 96.220.000 toneladas da oleaginosa, a 15-16, 95.430.000 toneladas e a 16-17 com 113.930.000 toneladas de soja. Então você observa aqui que realmente a 16-17 faz com que a produção brasileira ganhe um novo patamar. Em relação a consumo e exportação, sem grandes alterações em torno do que foi apresentado pela Conab, se comparado aos levantamentos anteriores. Vamos ver os dados então? Aqui nós trazemos em destaque o consumo de soja no Brasil, que também vem crescendo, e essa é uma informação muito positiva. Observe que na temporada 12-13, o consumo interno da oleaginosa foi de 38.690.000 toneladas de soja. 13-14 alcançou 40.200.000 toneladas, 14-15, 42.850.000, 15-16, 43.700.000 toneladas, 16-17 com forte avanço, vindo para 47.280.000 toneladas, de acordo com a Conab. Vai confirmando esse número em relação ao consumo interno. É uma forte alta frente àquilo que foi utilizado de soja no ano passado no mercado interno brasileiro. Alcança 47.280.000 toneladas, então fique atento a esse dado. Porque o outro dado que eu vou trazer agora é sobre exportação. Exportação, de acordo com o Conab, sobe muito frente à última temporada. Chega a 63 milhões de toneladas, você acompanha comigo aqui os dados. Os dados de exportação na temporada 12-13 é de 42.790.000 toneladas, 13-14, 45.690.000, 14-15, 54.320.000 toneladas. A Conab traz um número para a exportação brasileira na temporada passada de 51.580.000 toneladas. O Departamento de Agricultura americano acredita no número maior, mas de qualquer maneira, a Conab estima para a temporada atual 63 milhões de toneladas, o que só na comparação visual já dá para perceber que é um aumento muito forte em torno da exportação brasileira da oleaginosa. Mesmo com um cenário em que o consumo aumenta tão fortemente e as exportações, então, nem se fala, Brasil, por conta de ter uma produção muito mais cheia, terá estoques mais elevados, de acordo com o Conab. Vamos ver os dados? Trazemos aqui os dados de estoques no Brasil e você vê que entre todos os gráficos que eu trouxe nessa edição de Agricultura BR para a soja, esse é o que tem a última perna ali do gráfico, aquela que sobe mais. É porque os estoques realmente ganham muita força na temporada 16-17. Aqui falamos de estoques finais, temporada 12-13, eram 740.000 toneladas de soja. 13-14, 1.550.000 toneladas. Na 14-15, recua para 920.000 toneladas. 15-16, sobe para 1.470.000 toneladas. E a 16-17 dispara para 5.420.000 toneladas. E esses 5.420.000 toneladas de estoque de passagem é aquilo que traz também um dos fatores de pressão sobre os negócios com soja no Brasil na atual temporada. Atualmente, no entanto, o valor da soja aqui no país vem subindo, em especial desde a semana passada até os dias atuais. Isso por conta do aumento na cotação da soja na Bolsa de Chicago. Essa elevação se deu na última semana devido ao clima nos Estados Unidos. O país se encontra com a nova safra de soja nos campos e a expectativa é de um clima um pouco mais seco do que o previsto. Isso fez subir a cotação lá em Chicago para cima de $10 por bushel nesta última segunda-feira. Aqui no Brasil, esse aumento foi refletido no preço pago pela saca da soja também. Veja só, no porto de Paranaguá, esta última segunda-feira, dia 10 de julho, trouxe o valor para R$ 76 a saca. Esse valor ficou 7,80% mais alto na comparação com o produtor que negociou a saca da soja
um mês atrás, no dia 10 de junho. Na época, o Porto de Paranaguá pagou R$ 70,50 por cada saca do grão. No dia 26 daquele mês, a cotação caía para R$ 68,50 e voltava a operar em movimento de alta no início de julho. No dia 1º do mês, estava em R$ 71,00, no dia 5 vinha para R$ 74,00 e nesta segunda-feira abre a semana fechando o dia a R$ 76,00 a saca. Elevação também para os negócios no Porto de Santos. Vamos acompanhar então o que aconteceu até essa última segunda-feira com os preços, porque tivemos altas expressivas, como a Juliana explicou. Olha só, no dia 10 de junho, o valor de R$ 70,50, no dia 27 do mês passado recuava a R$ 69,50, mas já começou julho com recuperação, chegando a R$ 70,50 a saca de 60 quilos. No dia 6 de julho, na última quinta-feira, alcançava R$ 73,00 a saca de 60 quilos e nesta última segunda-feira, dia 10, R$ 75,00 por saca, registrando alta de 6,38%. Eu lembro que nessa segunda-feira teve uma disparada nos valores com soja em Chicago, mesmo com o dólar no Brasil aqui recuando um pouco, teve esse ganho em relação aos dois portos, tanto Paranaguá quanto Santos. Agora, em relação a essa terça-feira, daqui a pouco a Agricultura BR vai destacar o que aconteceu, o que foi mostrado nesse último relatório de acompanhamento de lavouras nos Estados Unidos, e isso acaba influenciando diretamente os negócios nesta terça-feira, mas nesta terça-feira, Chicago recua, dólar mantém o comportamento de baixa, pelo menos era o que dava em relação aos indicativos, e com isso, os valores para a soja negociada nos dois portos também recuavam. Nós vamos mostrar agora o que vem acontecendo neste momento, de acordo com os nossos parceiros que estão atuando nas corretoras nesses portos. Observe agora como é que vem os negócios para o Porto de Santos. Valor spot em R$ 74,00 a saca de 60 quilos, perde R$1,00. E Porto de Santos agora para preço pago em fevereiro do ano que vem, R$ 76,00 por saca de 60 quilos. Então, vai perdendo R$1,00 em relação aos valores que eram negociados nesta última segunda-feira. Destaque agora em relação ao que vem acontecendo com o Porto de Paranaguá. Neste momento também tem registro de queda, ele vai acompanhando o que acontece no mercado internacional. Nós temos aqui Porto de Paranaguá com os negócios para julho de 2017 a R$ 74,00 por saca de 60 quilos, perde R$2,00 em relação a esta última segunda-feira. Preço para fevereiro do próximo ano, R$ 77,50 a saca. Esses são os valores de referência nesse momento que as corretoras que atuam nos dois portos estão informando o Agricultura BR. Destaque agora para a soja norte-americana que se encontra nos campos. Às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório de acompanhamento de lavouras e trouxe uma melhora na quantidade de lavouras que se encontram em boas e excelentes condições. Na semana anterior, a quantidade dessas lavouras representava 70%. Agora, juntas, elas somam 71% da safra de soja do país. Vamos acompanhar na tela agora como vem a distribuição de cada uma dessas condições da nova soja norte-americana. Veja que 14% da safra se encontra em excelentes condições, 57% em boas condições e 23% em condições consideradas médias. 5% das lavouras estão em condições ruins e 1% em condições muito ruins. Embora o aspecto geral das lavouras tenha melhorado na comparação com a semana anterior, a soja nos Estados Unidos ela se encontra atrasada no seu crescimento fisiológico. Isso já pode ser um reflexo do tempo mais seco que começa a preocupar por lá.
É o que nós mostramos agora, Juliana, porque se esse relatório mostra uma certa melhora nas lavouras que estão em boas e excelentes condições, por outro lado, mostra que há já efeitos da seca. Essa seca, o clima mais seco, mais quente nos Estados Unidos, faz com que a soja ela tenha um desenvolvimento mais lento. E é isso que nós vamos ver agora. Nós trazemos aqui desenvolvimento para a soja, lá nos Estados Unidos, que mostra que as lavouras que estão florescendo nos Estados Unidos vêm com 34% até o último dia 2 de julho. Um ano antes, dia 37, nós tínhamos essa situação aqui, no dia 2 de julho, tínhamos 37%, e a média dos últimos 5 anos em 32% também, aqui mostrando a situação para o desenvolvimento das lavouras de soja até o último dia 9. O dia 2 de julho nós tínhamos ainda a situação de estar mais adiantada a situação de desenvolvimento comparado ao ano passado. Situação que se inverte nessa semana e isso já é um indicativo realmente de piora nas lavouras. Entretanto, boa parte dos operadores de mercado, nesta terça-feira, resolveram olhar que soja melhora a situação de produção, melhora um ponto percentual, aquelas que estão em boas e excelentes condições, e caiu, estava em 2% as que estavam em condições muito ruins, agora fica em 1%, então tinha pressão negativa sobre os negócios com soja na abertura dos negócios. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Soja em Chicago inverte. Observe agora que soja em Chicago inverte e passa a operar em campo positivo. Soja em Chicago, na posição de julho, nesse momento vem a $10,21 por bushel, com alta de 0,12%. Hoje já chegou a 10,10, portanto, chegou a ficar 11 centes de dólar, mais baixo do que os valores de negociação deste momento. Agosto vem com a posição negociada a $10,26 o bushel, alta de 0,12%. Setembro vem próxima à estabilidade, com alta de 0,09% a $10,31 o bushel. E novembro, estável, com um viés de alta de 0,04% a $10,39 mais 75 por bushel. Algumas áreas do norte dos Estados Unidos já apresentam redução da umidade no solo. Além disso, a situação pode piorar, porque há expectativa de mais redução das chuvas na próxima quinzena. A Nadiara conta pra gente agora como fica o clima nos Estados Unidos, em especial no meio oeste americano, nos próximos períodos. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O que tem chamado bastante atenção da mídia nesses últimos períodos é essa previsão de redução das chuvas para a segunda quinzena de julho sobre algumas áreas do meio oeste americano. No entanto, essa redução da chuva deve ser maior sobre estados que já foram afetados durante o plantio, que é o caso de Dakota do Sul e Dakota do Norte, que tiveram plantio até atrasado por conta do frio e também por causa da falta de umidade em alguns momentos. No entanto, ainda vai continuar chovendo, só que de uma forma mais isolada e com baixo acumulado nas principais áreas produtoras, que é o caso de Illinois e também Iowa. Nesses próximos períodos, o que chama atenção também é a elevação da temperatura. As temperaturas máximas devem ultrapassar 35 graus em alguns estados produtores. E esse calor intenso é que também pode provocar estresse para as plantas. Neste próximo período ainda vai chover em todas as áreas produtoras. O volume de água não deve ser muito expressivo, deve variar em torno de 15 até 20 milímetros nas áreas mais atingidas. Durante as madrugadas, as temperaturas ficam mais amenas, variando de 13 a 19 graus, e as tardes é que ficam cada vez mais quentes, com temperaturas máximas que devem ultrapassar 35 graus em alguns estados, principalmente mais ao sul e oeste do cinturão produtor de grãos. No próximo período que a gente já observa uma redução das chuvas, já a partir então do início da segunda quinzena de julho, as chuvas começam a se concentrar mais aqui sobre o leste e sul dos Estados Unidos. Enquanto isso, no cinturão produtor de grãos, a chuva se torna cada vez mais isolada e com baixo acumulado. E é principalmente na região de Dakota do Sul e Dakota do Norte que a redução das chuvas deve ser maior. E a tendência é que os últimos 10 dias de julho sejam mais secos. Além disso, as temperaturas vão continuar em elevação. As mínimas ainda continuam na casa dos 14 e 18 graus na maior parte dos estados. Agora, à tarde, a temperatura máxima já chega até os 38 graus em alguns estados. Apesar de julho terminar com redução das chuvas e também altas temperaturas que podem trazer algum estresse para as plantas em desenvolvimento, para agosto as previsões são melhores para o meio oeste americano. As chuvas se tornam mais frequentes e volumosas, inclusive devem ficar acima da média durante o mês de agosto.
Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Bom, e se a soja norte-americana veio um ponto percentual melhor do que uma semana antes, em relação ao milho a situação é exatamente a mesma. Melhorou a situação do milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver agora, sobe para 71% na soma das boas e excelentes condições, chega a essa situação. Você observa que 18% estão em excelentes condições, 58% em boas condições, em médias condições 19%. Aqui tem uma situação interessante, é que nós temos aqui ainda 4% das lavouras em condições ruins, 1% em condições muito ruins. A alta aqui foi das lavouras em condições excelentes, sobe um ponto percentual, as que estão em condições médias recuaram um ponto percentual, mas aí na soma das médias com as excelentes chega aí a 71%, portanto um ponto percentual acima, comparando 9 de julho com dia 2 de julho, a semana encerrada nessas datas. Bom, e nós tínhamos soja já apresentando recuperação depois de abrir um dia em baixa nesta terça-feira. Vamos ver como o mercado do milho ele se comporta. Na diária mostrou um mapa vermelho para os norte-americanos para as próximas semanas, mas isso não chega a influenciar muito o milho não. Posição para o milho agora vem com queda acima de 0,5% agora. Posição de julho perde 0,57%, vem a $3,89 o bushel, muito próximo à mínima do dia. Setembro, $3,99 o bushel, queda de 0,74%, dezembro com recuo de 0,72%, negócios a $4,11 o bushel, e março com queda de 0,76%, posição negociada a $4,20 por bushel, assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, esta terça-feira é dia da votação da reforma trabalhista e os investidores de mercado estão à espera de este resultado para dar novos passos nos mercados financeiros. Em relação ao mercado de câmbio, o dólar vem operando com queda no dia de hoje, frente à data de ontem, que já vinha reduzido em relação à semana anterior. Cotação do dólar neste momento no país é de R$ 3,26 mais um. Neste momento vem na total estabilidade em relação aos negócios desta última segunda-feira. Agora cai um pouquinho, o dólar segue oscilando com tendência negativa. Ainda nessa edição, a gente confere como o dólar continua se comportando ao longo da terça-feira aqui no Brasil. Por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco falamos de milho e a nova expectativa de produção do país. Agora a gente aproveita, antes de sair para o intervalo, para convidar você a participar do programa, respondendo a enquete desta semana. Aliás, a empresa que está na enquete, que é a JBS, é parte de boa parte dessa situação da instabilidade política no Brasil. Então vamos ver agora qual que é a enquete da semana. Você está vendo na tela aí. A pergunta é: você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou saída de mercado? Essa é a situação que nós estamos perguntando aqui. Tem muita gente acreditando que a JBS está reduzindo já bastante as suas atividades no Brasil e já tem muita gente que já até apontava que uma hora a JBS sairia do mercado e pode acontecer ainda, ou ter uma evidência maior ainda no ano de 2017. De qualquer maneira, você responde a sua opinião no WhatsApp. O número é 67996562266. Você responde, queremos saber a sua opinião e aproveite agora o intervalo, nós voltamos já. E o clima mais seco que tem predominado sobre as áreas de produção de milho no Brasil tem facilitado bastante a colheita. Nadiara Pereira participa agora do programa mais uma vez e fala se essa seca, esse tempo sem chuva, continua para as próximas semanas. As atividades de colheita do milho devem avançar bem nesses próximos períodos, porque o tempo seco já tem predominado em boa parte do centro-sul do Brasil e nesses próximos dias não tem previsão de chuva forte nas áreas produtoras. As chuvas continuam intensas aqui sobre o extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. Sobre boa parte do centro-sul não tem previsão de chuva. Vai voltar a chover em partes do Rio Grande do Sul, mas é uma chuva muito isolada, com baixo acumulado, e chove também em algumas áreas aqui da faixa leste do Sudeste. No decorrer do segundo período, do dia 16 ao dia 20 de julho, a chuva se espalha um pouco mais pela região sul. Tem previsão de chuva até o estado do Paraná.
Mas além de ser uma chuva de baixo acumulado, ela deve ter curta duração, então não deve atrapalhar atividades no campo. Em quase todo o sudeste e o centro-oeste, o tempo permanece seco nesses próximos 10 dias. E no último período, que vai do dia 21 ao dia 25 de julho, a situação não muda muito. A chuva continua mais abrangente no sul do Brasil, mas novamente terá baixo volume de água e não deve comprometer atividades no campo. No interior do sudeste e nas áreas produtoras do centro-oeste, a previsão é de tempo firme que beneficia as atividades de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Resultados no campo vão se confirmando e chegam até a surpreender, melhorando cada vez mais. A Conab divulgou na manhã desta terça-feira seu novo relatório em relação à safra 16/17 do Brasil e revisou a expectativa de produtividade média das lavouras neste ciclo. Com isso, aumentou em mais de 2 milhões de toneladas a expectativa de produção na comparação com os números do mês anterior. Vamos ver todos eles então. A gente começa vendo a expectativa de produtividade das lavouras do Brasil, a média nacional. Em junho, a companhia estimava rendimento médio de 89,5 sacas de 60 quilos por hectare. Agora, no mês de julho, aumentou essa produtividade para 92,2 sacas. A produção, portanto, teve o seu nível aumentado também para a segunda safra. O aumento foi superior a 2 milhões de toneladas. Veja comigo na sua tela, enquanto no mês de junho, na cor em verde, na primeira coluna, a Conab estimava uma produção de 63 milhões e meio de toneladas. Para o mês de julho, a segunda coluna na cor verde, você vê a projeção crescendo para 65 milhões e 600 mil toneladas, um aumento de 2 milhões e 100 mil na comparação com o mês anterior. Aí na coluna em vermelho, a gente vê o quanto que o Brasil produziu de milho na segunda safra do ciclo passado, 15/16, que teve quebra de safra. Foram apenas 40 milhões e 700 mil toneladas. Portanto, safra deste ano recupera bem, tem um expressivo aumento de produção na comparação com o ciclo passado. Olha, neste relatório de terça-feira, a Conab também revisou levemente para cima a expectativa de produção de milho do Brasil na primeira safra. Com isso, com o aumento na primeira e esse aumento expressivo na segunda, a produção total de milho do país na temporada 16/17 está agora estimado pela companhia em 96 milhões de toneladas. Veja esses números então na tela. Produção total em 96 milhões, sendo a primeira safra 30 milhões e 300 mil e a segunda safra, como já vimos, estimada em 65 milhões e 600 mil toneladas. Além da Conab, o IBGE também apresentou nesta terça-feira sua nova projeção para a safra de milho. E assim como a companhia, também aumentou a expectativa de colheita final. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a safra 2017 de milho no país será de 97 milhões e 700 mil toneladas. Veja esses números na tela, sendo a primeira safra estimada em 30 milhões e 800 mil e a segunda safra em 66 milhões e 700 mil toneladas. Bom, se a safra é maior, e aí de acordo com as duas fontes que a Juliana destacou para nós, evidentemente que isso pesa sobre os valores no país. Nós vamos ver agora o que tem acontecido com o valor de referência nacional nos últimos 30 dias, considerando os 8 principais estados produtores do país, mínima e a máxima diária para chegar aos valores que você acompanha comigo. Veja só, valores para o mercado físico nacional, no dia 10 de junho, R$ 23,71 a saca. Em 21 de junho, caía para R$ 23,21. No dia 30, recuo para R$ 21,99. 6 de julho, R$ 21,94 a saca de 60 quilos. Nesse dia 11 de julho, tem até uma certa recuperação, vindo para R$ 22,05. Contudo, 30 dias com queda de 7% para os valores praticados com milho. Vamos olhar agora com destaque o estado de Minas Gerais e o que aconteceu com o mercado do milho mineiro nos últimos 30 dias. Há um recuo também, ele é inferior ao da média nacional, mas ainda assim expressivo, de 3,37% em 30 dias. Lá atrás, no dia 10 de junho, o valor médio pago pela saca do milho em Minas era de R$ 22,25.
Já no dia 22 do mês, caía para R$ 21,25 e caindo novamente no finzinho do mês, chegando no dia 28 a R$ 20,50. No dia 1º de julho, nova queda foi anotada, o valor do cereal já estava em R$ 20,25. Esta semana, no entanto, começa com valorização para o cereal negociado em Minas. Nesta terça, dia 11, vem cotado a R$ 21,50. Alguma recuperação da queda dos dias anteriores, mas ainda assim acumulando perdas no acumulado de 30 dias. No estado de São Paulo, o valor médio tem queda de 4,81% no acumulado de 30 dias para a saca de 60 quilos do milho. Acompanhe conosco, nós trazemos aqui o estado de São Paulo, no dia 10 de junho, R$ 22,25 a saca, dia 21 de junho, R$ 21,25. O mês começa, 2 de julho, com R$ 20,50 por saca, caía no dia 6 de julho de leve para R$ 20,25 e nesta terça-feira, 11 de julho, tem recuperação frente ao início do mês, vindo para R$ 21,50 a saca de 60 quilos no estado de São Paulo, portanto, recuperação frente ao começo do mês, mas queda em 30 dias de 4,81%. Quem subia no começo desta semana eram os negócios com milho no mercado futuro brasileiro. Nós sempre comentamos, o mercado futuro brasileiro não tem muita tradição de negócios. Nós vimos um volume maior de negócios no último ano por conta da escassez de milho e isso movimentou os negócios na Bolsa de Futuros, de mercadorias e futuros. Entretanto, 2017 voltou ao ritmo normal, mas nessa segunda-feira tinha uma certa expressão de contratos e vinha alta. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. A alta continua, só que com um número de contratos negociados bem menor e apenas em setembro. Posição de setembro tem 1.580 contratos negociados a R$ 27,50 a saca de 60 quilos, alta de 1,97%. Há negócios também no vencimento de novembro, mas são muito poucos e não chegam a trazer referência para os negócios no Brasil. E o Agricultura BR faz agora um convite a você, telespectador de todo o Brasil, para saber um pouco da sua opinião sobre a pecuária do país. Diante de tantos escândalos envolvendo este setor importante econômico do Brasil, em especial envolvendo o frigorífico JBS, o Agricultura BR quer saber a sua opinião sobre o futuro do setor no país. Vamos saber então agora da pergunta. Lembrando que você pode participar, responde pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. O número é 67996562266 e você responde essa pergunta aqui, ó. Veja só, você acredita na recuperação das atividades da JBS ou em redução ou mesmo saída do mercado dessa empresa? O número do WhatsApp é 67996562266. Eu lembro que há diversos atores, né, gente que atua no mercado da pecuária bovina brasileira, que acredita realmente numa redução nas atividades de JBS e que, de certo modo, ela começa a sair desse mercado. Então, responda, dê a sua opinião aqui no Agricultura BR. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que o IBGE reduziu um pouco a expectativa da produção da safra atual. Ainda hoje, você vai ver que as exportações brasileiras de soja alcançam quase 2 milhões de toneladas em 5 dias úteis. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
Estamos de volta com destaque agora para a safra de café do Brasil. O IBGE reduziu a expectativa de colheita deste ano. Em seu novo relatório de expectativa de safra, o IBGE diminuiu a expectativa de colheita do café neste ano de 2017 no país. Essa diminuição tem a ver com uma queda na expectativa de colheita do café Conilon. A baixa na expectativa de produção total só não foi menor porque o IBGE elevou a expectativa de colheita da variedade arábica. Vamos aos números então. Veja comigo na sua tela quais eram as expectativas do Instituto em junho e a mudança para julho. Para a safra de café arábica, em junho, o IBGE estimava uma colheita de 36.659.000 sacas de 60 quilos do grão. Para julho, houve um aumento em 19.000 sacas do grão para 36.678.000 sacas. Em relação à safra de Conilon, o IBGE reduziu em 36.000 sacas esta expectativa, saindo de 9.863.000 sacas estimadas em junho para 9.827.000 agora em julho. Na expectativa total, portanto, de produção, houve um recuo no balanço destas duas variedades de 17.000 sacas, saindo de 46.523.000 em junho para 46.506.000 sacas. Redução, portanto, na expectativa de colheita do Conilon no Brasil e leva aumento para a safra de arábica. Estes novos números podem mexer de alguma forma com o mercado nacional. Destaque agora para os negócios com café em Nova York, referência aqui para o Brasil e que vem apresentando quedas expressivas de novo nos últimos pregões. Vamos saber como é que vem a posição negociada agora, nova queda e queda forte. Aqui chama muita atenção a posição de setembro, onde está precificada a safra brasileira. Posição de julho é de mais curto prazo, vem com queda de 0,99%, $1,25 por libra-peso. Setembro, $1,26 a libra-peso, com queda de 2,02%, cai muito a posição no dia de hoje. Cai bastante também a posição de dezembro, vem para $1,29 mais 50 a libra-peso, queda de 2% nesse momento. Então temos quedas expressivas para os negócios com café neste momento, café arábica negociado nas posições da Bolsa de Nova York. Por aqui eu sigo falando a respeito de mercado futuro do café e agora com a referência dos negócios do café robusta negociado na Bolsa de Londres. Eu lembro que há uma recuperação em relação à safra brasileira, entretanto, Juliana acaba de destacar o relatório do IBGE que fica um pouco menor essa recuperação em relação ao robusta ou café Conilon no Brasil. Por outro lado, no cenário internacional, café robusta no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade no mundo, lá sim tem uma certa recuperação. Então, vamos ver agora como é que vem os negócios com café robusta, que no cenário internacional tem registrado quedas sequentes, entretanto, vem conseguindo manter esse piso de $2.000. Aliás, um piso que está extremamente ameaçado no dia de hoje. Nós temos posição de julho negociada a $2.135. Nós temos a posição negociada, a produção vai me confirmar. Tem a produção, tem ainda essa negociação com o café robusta nessa posição. Setembro, aí setembro registra queda de 0,47%, vem a $2.090 a tonelada, vem muito próximo ao valor mais baixo de negociação do dia. Novembro vem com $2.070, queda de 0,76%. Janeiro com recuo de 0,82% a $2.050 a tonelada, situação normal em relação a uma certa perda de preços, de valores em relação ao café robusta lá na Bolsa de Londres. Afinal, tem a recuperação nos principais produtores, Vietnã e Brasil, e além disso, a colheita está andando nesses principais produtores. Brasil já extremamente adiantado, próximo ao fim.
Veja no próximo bloco que a consultoria FC Stone aponta algumas tendências para o mercado agrícola no próximo trimestre. Ainda hoje você vai acompanhar uma entrevista exclusiva aqui nos nossos estúdios com o representante do Banco do Brasil que fala a respeito do que vem acontecendo com o Plano Safra, recursos que estão sendo disponibilizados, entre outros assuntos. Nós vamos para o intervalo comercial, mas voltamos já. E agora a Agricultura BR destaca um estudo muito interessante da consultoria FC Stone que traz apontamentos para o terceiro trimestre do ano. Aqui no Agricultura BR você vai ver o que essa consultoria espera em relação ao dólar, fertilizantes, soja e milho para os próximos 3 meses. No que diz respeito ao mercado de câmbio, a consultoria FC Stone estima que a cotação da moeda norte-americana frente ao real fique por volta dos R$ 3,30 no país dentro do próximo trimestre. Isso acontece devido ao cenário político nacional que ainda tem ditado a movimentação do mercado de câmbio. De acordo com a consultoria, a cotação não deve cair para baixo das cotações em que fecharam o mês de junho, justamente acima dos R$ 3,30. O terceiro trimestre de 2017 deve apontar para uma disponibilidade maior de fertilizantes no país, com a inauguração de novas unidades por todo o Brasil. Isso deve fazer com que os preços dos nitrogenados tenham uma tendência de recuo, mas que não deve ser muito forte. Isso porque os valores dos fertilizantes nitrogenados já estão muito próximos aos custos de produção. Em relação aos fosfatos e também fósforo, pode ser que a demanda pela soja, por conta da produção da temporada 2017-2018, segure um pouco os valores dos fertilizantes, que tem também viés de queda nesse terceiro trimestre. Em relação ao cenário mundial da soja, a consultoria FC Stone projeta uma oferta ampla do produto nesse terceiro trimestre do ano, em virtude de produções recorde no Brasil e também nos Estados Unidos. Essa situação deve, na opinião da consultoria, continuar pesando sobre as cotações da oleaginosa. Em relação aos estoques globais de soja, a consultoria espera também que na temporada 17-18 o fim da safra chegue com estoques bem mais confortáveis na comparação com os anos anteriores. Volume este que também deve ser maior em relação às exportações. Em relação ao milho, a FC Stone acredita que no terceiro trimestre devemos conseguir enxergar que se podem haver realmente problemas mais fortes em relação à temporada norte-americana do cereal. Os problemas potenciais ao milho dos Estados Unidos podem gerar que essa safra, que é considerada muito grande para a temporada 16-17, possa ficar um pouco menor. No Brasil, de acordo com a consultoria, e aqui no Agricultura BR você tem visto diariamente, a entrada da segunda safra brasileira deve seguir pressionando bastante os valores do cereal, principalmente por conta dos estoques de passagem que devem ficar muito elevados. E nesta terça-feira, a Conab divulgou o seu 10º levantamento de safra. Nesse 10º levantamento de safra, a Conab trouxe a expectativa de 3.360.000 toneladas sendo produzidas de feijão aqui no Brasil. A Agricultura BR agora vai destacar essa produção por tipo do produto e também pelas safras. Lembrando que o feijão no Brasil ele é produzido em 3 safras distintas e é o que você acompanha comigo. Nós trazemos aqui o destaque para as safras nacionais. A primeira safra deve ficar com uma produção de 1.390.000 toneladas. Aqui já temos colheita finalizada para a primeira safra, então a Conab considera que a produção é de 1.390.000. A segunda safra, 1.240.000 toneladas, está muito próxima ao final, a segunda safra de ser colhida. Já em terceira safra, a estatal brasileira prevê 735.100 toneladas de feijão sendo produzidas.
nós vamos destacar agora como é que vem a situação de produção de feijão no Brasil, mas aí por tipo, pela tipagem do feijão que é produzido em todo o país. Então aqui destacamos, lembrando que ela é produzida também nas 3 safras, nós temos aqui a primeira coluna trazendo o feijão comum cores, com 2 milhões e 100 mil toneladas a expectativa para a produção na temporada 2016-2017. O feijão comum preto tem uma expectativa de produção em 512.100 toneladas. Já o feijão calpi, estimativa de produção em 725.300 toneladas. Essa é a expectativa em relação à produção do feijão por tipo, de acordo com o que foi apresentado pela Conab nesta terça-feira. Agora a gente faz um comparativo em relação à expectativa final de produção da temporada com a expectativa de consumo. Em resumo, há uma expectativa de 300 mil toneladas a mais sendo produzidas de feijão frente ao fator de consumo interno para a temporada atual. Vamos ver então os dados da Conab, aqui também relembrando o que aconteceu nas últimas temporadas. Temporada 12 e 13, o Brasil produziu 2 milhões e 800 mil toneladas. Na 13 e 14 teve a sua maior produção nesse período considerado, 3 milhões e 450 mil toneladas. Na 14 e 15 esse número cedeu para 3 milhões e 210 mil toneladas. 15 e 16 quebra na safra brasileira, a produção de feijão foi de 2 milhões e 510 mil toneladas e a 16 e 17 essa produção se recupera, chega a 3 milhões e 360 mil toneladas de acordo com os dados apresentados pela Conab nesta terça-feira. Vamos saber agora os dados de consumo. A Agricultura BR destaca agora o que vem acontecendo em relação ao consumo de feijão. A distância entre produção e feijão fica pequena, ela é praticamente alinhada, mas normalmente ano a ano nós temos a produção inferior ao consumo. Observe, temporada 12 e 13, 3 milhões e 320 mil toneladas foram consumidas, o mesmo número na 13 e 14. Na 14 e 15 sobe para 3 milhões e 350 mil toneladas. Na 15 e 16, como o feijão teve quebra no Brasil, o preço subiu muito, a população optou por outros produtos. Com isso, o consumo cai para 2 milhões e 800 mil toneladas. Na 16 e 17, sobe novamente esse consumo para 3 milhões e 350 mil toneladas e fica em linha com a produção. Produção brasileira estimada, portanto, em 3 milhões e 360 mil toneladas e consumo do feijão, 3 milhões e 350 mil toneladas, de acordo com o 10º levantamento da Conab. No sul do Brasil, o tempo seco tem predominado e o frio diminuiu. Com isso, a umidade do solo está em declínio. A Nadiara traz para a gente agora, dentro do quadro Agroclima, a previsão do tempo para o sul do país e se vai ter queda de temperatura. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Esta semana começou com a aproximação de uma frente fria do sul do Brasil, só que esse sistema trouxe mais instabilidades para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Esse sistema já está se afastando e não deve influenciar muito tempo sobre o interior da região sul. Hoje ainda podem ocorrer alguns episódios de chuva no interior gaúcho, por causa de algumas instabilidades que estão atuando sobre o Uruguai. O tempo deve ficar mais instável a partir do final de semana e aí sim teremos um declínio maior da temperatura para a próxima semana. No decorrer desses próximos dias, o tempo seco continua predominando e, com isso, a umidade no solo também deve continuar caindo. A gente já observa aqui níveis de umidade no solo abaixo de 70% até 60%, especialmente aqui no meio oeste dos 3 estados. Nesses próximos dias, não tem previsão de chuva forte sobre o interior da região sul. Tem previsão para algumas pancadas sobre o Rio Grande do Sul, principalmente nesta terça-feira, mas é uma chuva de baixo volume acumulado e pode chover no decorrer dos próximos dias também entre o Vale do Itajaí e o leste paranaense. Mas na maior parte da região sul, o tempo permanece seco e também com temperaturas um pouco mais amenas. Vai fazer frio nas próximas madrugadas, mas não é um frio intenso. Na maior parte da região sul, o frio ameniza bastante.
As temperaturas mais baixas devem ser registradas aqui nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e também entre o sul e leste paranaense. Durante o próximo período, já a partir do final de semana, entre os dias 16 e 20 de julho, é que o tempo muda em boa parte da região sul por causa da passagem de uma frente fria. Há previsão de chuva bem mais abrangente, só que o volume não deve ser expressivo. Deve chover algo em torno de 15 milímetros aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e os milímetros serão ainda menores aqui entre o sul, oeste do Paraná e também leste paranaense. Na metade norte do Paraná, a previsão é de continuidade do tempo seco. Neste período, com a passagem de uma frente fria, teremos a entrada de uma massa de ar polar que deve deixar as temperaturas mais baixas. O frio aumenta principalmente no Rio Grande do Sul. Aqui sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, que devem ser registradas as temperaturas mais baixas e que até aumentam o risco para geadas. Mas nas demais áreas, apesar do aumento do frio, por enquanto, não há previsão para extremos de mínima a ponto de provocar geadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui o Agricultura BR destaca agora a safra brasileira de arroz. Em seu 10º levantamento, o Conab trouxe nesta terça-feira dados importantes em torno do que vem acontecendo com a produção brasileira de arroz. Em relação ao plantio ou ocupação de áreas, no chamado arroz de sequeiro, houve uma redução de ocupação na ordem de 1,5%. Por outro lado, as áreas que ficam cobertas com arroz, ela teve uma ampliação e isso já justifica essa expectativa de aumento na produtividade na ordem de 18%. De acordo com a estatal, a produção na temporada 16-17 já passa de 12 milhões de toneladas, a expectativa de produção, e como o Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, já teve a conclusão da sua colheita, esses números são cada vez mais consolidados. Você vai acompanhar comigo agora como é que ficaram então os dados apresentados pela Conab em relação à produção de arroz. Trazemos aqui o estudo que mostra as últimas safras nacionais de arroz. Temporada 12-13, produção de 11.810.000 toneladas. 13-14 alcançou 12.120.000 toneladas de arroz. A 14-15, para esse período considerado, é a maior entre elas, 12.440.000 toneladas. 15-16, Brasil teve redução, podemos dizer, uma quebra, recua para 10.600.000 toneladas e vem essa forte recuperação, aumento de 16,2% frente à safra anterior, subindo para 12.310.000 toneladas a situação de produção de arroz no Brasil. 12.310.000 toneladas, portanto, é a produção nacional para um consumo estimado na temporada 16-17 de 11.500.000 toneladas. Portanto, teremos estoques de passagem maior na temporada 16-17. Mas antes, vamos ver o consumo brasileiro e o que aconteceu nas últimas temporadas. Nós observamos aqui que a temporada 12-13 teve o maior consumo da série histórica, 12.610.000 toneladas. Na 13-14, esse consumo cai para 11.950.000 toneladas, 14-15, 11.490.000 toneladas, a 15-16, que nós tivemos aí problemas de produção, por isso o valor do arroz para a população subiu um pouco, recuou um pouquinho, veio para 11.420.000 toneladas, 16-17, 11.500.000 toneladas de arroz. Então, se compararmos aí produção com o consumo interno, vamos mesmo ter uma situação na qual os estoques têm que se ampliar e eu tenho que considerar aqui, quando penso na oferta total, que o Brasil também importa um pouco de arroz. De acordo com a Conab, a importação de arroz na temporada 16-17 é de 1 milhão de toneladas. Com isso, eu vou ter esse resultado de estoque aqui, estoque maior na temporada, estoque de passagem maior na temporada 16-17. Olha aqui, 12-13 teve 1.080.000 toneladas de estoque de passagem. A 13-14, 860.000 toneladas. 14-15, 960.000 toneladas. Por que o preço sobe? A disponibilidade de arroz ou subiu na 15-16. Eram 430.000 toneladas apenas de estoque de arroz. 16-17, com uma produção maior que o consumo e a importação de 1 milhão de toneladas, chega a um estoque de passagem de 1.240.000 toneladas, sendo o maior estoque de passagem dessa série considerada pelo Agricultura BR.
Os agricultores e pecuaristas do Brasil contrataram 74% dos recursos disponibilizados para o Plano Safra 2016-17, que encerrou oficialmente no dia 30 de junho. Os números foram divulgados na manhã desta segunda-feira pelo Ministério da Agricultura. Em valores reais, estes contratos feitos ao longo de toda a safra passada totalizaram cerca de 137 bilhões e 200 milhões de reais, de um total disponibilizado pelo governo federal de 185 bilhões de reais. Quase 60% das linhas de financiamento contratadas responderam às contratações de custeio da safra agrícola. Veja só, o montante contratado foi de 82 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 78,8% a juros controlados e 21,2% a juros livres. Em relação às linhas de financiamento de comercialização da safra, os agricultores e pecuaristas do Brasil contrataram 23 bilhões de reais. Sobre as linhas de investimentos, foram 26 bilhões e meio de reais e industrialização, 5 bilhões e 400 milhões de reais. No que diz respeito à participação das regiões do país, a região sul foi a que teve a maior fatia na contratação de todas essas linhas de investimento. Em relação ao Plano Safra 2017-2018, que entrou em vigor oficialmente no dia 1º de julho de 2017, o Agricultura BR fala no próximo bloco. No próximo bloco a gente recebe superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul para falar sobre esse novo Plano Safra e o que pode já ser contratado neste novo ano agrícola. O Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo e voltamos já já com essa entrevista ao vivo. Primeiro, cumprimentar você, todos os que estão nos assistindo em várias partes do Brasil. Eu sempre dito que vocês são um dos canais que são porta-vozes do Ministério da Agricultura, porque se dedicam às causas da agricultura e, portanto, o Ministério sempre tem a agradecer ao Canal do Boi pela postura que vocês têm de sempre divulgar as coisas que nós estamos fazendo lá. Agricultura BR de volta e agora para trazer em destaque o Plano Agrícola Pecuário da temporada 2017-2018, que é o assunto da entrevista do programa. E para dar continuidade à série de entrevistas que o Agricultura BR tem feito nas últimas semanas sobre o novo Plano Safra 17-18, recebemos aqui Glaucio Zanetin Fernandes, que é superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Glaucio, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. Bom, o Banco do Brasil lançou oficialmente o Plano Safra 17-18 na manhã desta terça-feira, né? Aconteceu um evento conjunto envolvendo todos os estados em Brasília, foi isso? Exatamente. A gente aproveitou a agenda do ministro Blairo Maggi, do presidente da República e do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Fizemos o lançamento oficial, iniciando-se às 10 horas, horário de Brasília, e os estados, através das suas capitais, simultaneamente, na primeira parte, conjunto lá com Brasília. Na segunda parte, a gente destacou o que localmente será feito. Tá certo. E o Banco do Brasil, que é o mais tradicional banco no questão de financiamento do setor do agronegócio brasileiro, nos últimos anos, Glaucio, ganhou concorrência, tanto pública quanto também de instituições privadas. Hoje, qual que é o diferencial do banco para continuar atendendo esse público que é o produtor rural brasileiro? Perfeito. Bom, primeiro a gente entende a concorrência como absolutamente saudável, sobretudo para o produtor rural. As boas práticas têm sido exigidas por eles e as instituições estão competindo de forma bastante saudável para que as soluções sejam empregadas da melhor forma possível para eles, né? O Banco do Brasil tem atuado muito com eficiência operacional e com capacitação dos seus colaboradores. Eficiência operacional, então, provendo tecnologia, informações, agilidade em seus processos, melhorando a governança e entregando as soluções de forma mais completa e mais ágil. E através da capacitação, a gente tem colocado nos diversos níveis de produção rural profissionais atualizados e capacitados. Então, a gente tem desde agências específicas para atender o grande produtor rural, como a gente vem destacando profissionais experientes e que conhecem a realidade, por exemplo, desde o Pronafiano ou do Pronampiano, de tal forma que a gente consegue entregar soluções e chegar mais rápido que a concorrência e com assertividade.
O volume total de recursos que o governo federal vai disponibilizar para essa safra aos produtores é de pouco mais de 190 bilhões de reais, né? Qual o montante que o Banco do Brasil vai disponibilizar aos produtores do país? Perfeito. Então, o Banco do Brasil hoje ele tem uma carteira de agronegócio que aproxima-se de 181 bilhões de reais. Para essa safra são destinados 103 bilhões de reais e aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, a gente já inicia com 6,4 bilhões de recursos disponíveis para os nossos clientes. Em relação ao acesso ao crédito, Glaucio, nas últimas temporadas, o produtor rural tem ido ao banco buscar o recurso e muitas vezes esse recurso ele não consegue, nas linhas que ele deseja, ele não consegue o volume que ele esperava ou às vezes demora um pouco mais. Além disso, alguns produtores rurais também falam, né, isso é participação do público do Canal do Boi, da Agricultura BR, a respeito da aquisição também de outros produtos do banco. Como que esse acesso do produtor rural ao crédito agrícola está acontecendo hoje frente ao Banco do Brasil, principalmente para essa nova temporada? Perfeito. Bom, no Mato Grosso do Sul a gente está presente nos 79 municípios, temos 101 pontos de atendimento e uma relação já bastante bem construída com todos os nossos clientes. Felizmente, em que pese a elevada concorrência, a gente conseguiu elevar o nosso share para 86%. Então, de cada R$100 aplicado no crédito do agronegócio aqui no estado do Mato Grosso do Sul, 86 provém do Banco do Brasil. Isso era 83 anteriormente. Então, mostra que a nossa relação vem se consolidando, mesmo reconhecendo que bancos cooperativos e que outras instituições estão colocando. O Banco do Brasil ele sempre leva as melhores soluções para os nossos clientes produtores rurais. Soluções elas de armazenagem, de irrigação, de linhas de custeio, comercialização, de investimento. Os nossos produtos e serviços, o nosso leque é amplo, nós somos um banco múltiplo. Então, assim, a oferta de produtos, serviços, ela é constante, mas em hipótese alguma vinculativa à concessão de crédito. Até porque o interesse de conceder crédito é totalmente nosso. É um setor que a gente confia, que a gente acredita e que a gente não quer ficar apenas ancorado na tradição, mas sim na excelência da nossa atuação. As taxas de juros para esse ano, elas sofreram uma redução, né, em relação ao ano passado, entre 1 e até 2 pontos percentuais. Como que o Banco do Brasil está enxergando isso e já tem algum retorno, feedback dos produtores em relação a essa redução? Sim, perfeito. Bom, a gente vê com otimismo em que pese existisse uma expectativa de uma possível redução ainda maior, a gente não pode ficar alheio à situação de fragilidade do Tesouro Nacional, então foi uma solução prudente, mas que mesmo assim convergente à expectativa aí do produtor rural. Ela caiu 1% para a maioria das linhas, mas, por exemplo, em linhas para a armazenagem, que é uma carência muito grande aqui do estado, a gente tem mais de 50% de déficit na armazenagem e a produção não para de crescer, né, de grãos em especial. Para a armazenagem caiu 2%. Então a gente tem as linhas do PCA, do BNDES, partindo de 6,5% ao ano e do FCO, que é um grande diferencial aqui do nosso estado, partindo de 6,38% ao ano. Então oportunidades existem, não só pela abundância de recursos, mas pela redução na taxa de juros, como muitas atividades hoje permitem inovação e ganho em produtividade. Por exemplo, painéis fotovoltaicos no agronegócio tem sido uma tendência e que traz muita redução de despesa, de custo na produção agropecuária. Isso entra dentro da linha de financiamento do Inovagro? Ele entra no Inovagro, mas ele entra em especial, por exemplo, no FCO, que eu quero destacar, e que também compõe o Plano Safra agora com taxa nova, no FCO Verde. Okay. Tá certo. Para o pessoal que está acompanhando em outros estados, fora da região centro-oeste, fundo de investimento da região centro-oeste do país. Em torno dessas linhas de crédito que estão sendo disponibilizadas via Plano Safra e via Banco do Brasil, Glaucio, tem alguma linha de crédito que ela já aponta uma tendência, uma inclinação de ser mais assediada pelo produtor rural para essa nova temporada, 17 e 18? A nossa crença é que as linhas tradicionais de custeio e comercialização elas vêm ganhando muito espaço, né? O investimento acompanha em função da boa produtividade, da expectativa ainda para a próxima safra de novo recorde, mas assim, custeio e comercialização, sobretudo para que o cliente, o nosso produtor, ele possa comprar os insumos defensivos com os devidos descontos, e comercializar no momento mais adequado. Então, assim, a gente teve muita linha de FEPM mais recentemente para grãos e estamos tendo muita linha, por exemplo, também de custeio pecuário. A gente sabe que o nosso produtor prescinde de liquidez e o Banco do Brasil, nesse momento, quer prestar apoio. Porque, tradicionalmente, o pecuarista não é um tomador de crédito diferente do agricultor. Sim, o pecuarista tem ampliado, então, essa tomada de crédito. Sem dúvida, até porque com a queda no preço da arroba, e a gente acredita que isso não pode ser generalizado, é uma situação atípica e
e nossa crença é que ela é relativamente temporária, porque a nossa produção aqui é muito saudável, é muito boa, o consumo interno é muito forte, a capacidade do Brasil de ganhar mercado, de exportar, ela se consolidou ao longo de muitos anos, então a gente não pode se deixar abalar por uma situação pontual e temporária. Então, esse momento é que a gente oferta liquidez para o nosso cliente tomar a linha de custeio pecuário. A gente tem também recursos de conta própria com LCA, inclusive para retenção bovina e suína, para quem se interessar, de tal sorte que o produtor possa escolher o melhor momento de comercializar o seu bovino. Glaucio, o Banco do Brasil lançou oficialmente o Plano Safra nesta terça-feira, mas desde o dia 3 de julho, primeiro dia útil do mês da nova temporada, já começa a disponibilizar os recursos, né? Nesses primeiros dias, já tiveram procura por conta dos produtores? Ele já vem apresentando seus projetos. Como que está a procura? Sem dúvida, a procura muito boa, né? Naturalmente, como foi divulgado o novo Plano Safra com as novas condições, alguns dos clientes esperaram a virada de semestre, o início de julho, para dar entrada em suas propostas. E a gente já contratou nesses primeiros 5 dias úteis, posição até sexta-feira última, cerca de 40 milhões de reais. Para 5 dias úteis, um número bastante interessante. E a gente tem certeza que até pela produção de milho, que vem muito forte, a tendência é que consigamos poder prestar um apoio bastante relevante. Glaucio, em relação ao produtor rural, o Banco do Brasil é o que tem a maior carteira de clientes, então também tem a maior carteira de clientes que estão com financiamentos em andamento e também, eventualmente, atrasados. Tem algum perfil hoje já desenhado em relação a esse tomador de crédito que vem com algum compromisso em atraso e como que o banco está lidando com essa situação? Não, a gente entende aqui que o mercado é bastante saudável, é possível a gente crescer sem prescindir de governança e também olhando caso a caso eventual atraso em operação. Mas o comportamento da nossa carteira aqui é muito bom, o nível de inadimplência é muito baixo, em especial aqui no Mato Grosso do Sul, mas a nível nacional no agronegócio o comportamento da carteira é fantástico. Então, a gente tem solução para alongamento de algumas posições que se fazem necessárias e, por exemplo, na pecuária, o pecuarista tendo a necessidade agora, em função das questões de mercado, de prorrogar sua operação, isso é possível. Cada região tem uma situação, em alguns casos é necessário uma amortização, mas aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, é possível, né, analisando-se caso a caso, o cliente, o tomador, que tem que solicitar, não é automático, mas é possível, inclusive, prorrogar integralmente a operação de custeio pecuário, por exemplo. Em relação, só para ter muito ligado à pecuária, programa ABC, que é muito utilizado para renovação de pastagem, renovação de canaviais, e é muito importante por esse fato. Aqui no Mato Grosso do Sul, nas últimas temporadas, nas últimas safras, ele teve uma adesão mais expressiva, Glaucio? Teve sim, mas na verdade aqui é uma concorrência do FCO, né? O FCO ele acaba tendo com um projeto mais amplo, né? Ele não só financia uma correção de solo, uma recuperação de pastagem, como até outros tipos de investimentos correlatos. Então, assim, principalmente para a agricultura familiar, o ABC, o Pronaf ou até mesmo o FCO acabam sendo complementares e acabam permitindo avanços aí compatíveis. Glaucio, muito obrigada então pela sua presença aqui no canal do Boi, esclarecendo tudo e falando um pouquinho das linhas do Banco do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, quero colocar toda a nossa rede à disposição, todo o nosso time para poder prestar todas as informações e para que o Banco do Brasil continue sendo protagonista aqui no estado do Mato Grosso do Sul e muito parceiro do agronegócio de todos os nossos clientes. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi o tema da entrevista de hoje. Agricultura BR desta terça-feira na reta final, mas a gente fala mais um pouquinho sobre o clima no Brasil, agora destacando as regiões Norte e Nordeste. Nessa época do ano faz muita chuva nessa região do país e esse clima, Fabiano, tem causado até transtornos em algumas regiões. A Nadiara conta pra gente agora como a situação deve ficar nos próximos dias. As instabilidades têm atuado bastante sobre a faixa leste do Nordeste, têm trazido chuva forte e até transtornos. Isso se reflete aqui no alto nível de umidade no solo, desde o leste da Bahia até o Rio Grande do Norte.
Nas áreas em rosa no mapa, o nível de umidade no solo chega até 100%. Os maiores volumes de água têm se concentrado principalmente aqui entre o leste de Pernambuco, leste da Paraíba e litoral do Rio Grande do Norte. Ao longo dos próximos dias, a chuva perde um pouco de intensidade, mas ainda vai continuar chovendo em toda a faixa leste nordestina. O volume de água deve variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva que mantém o solo bastante encharcado nesta área do mapa. Também chove de forma mais isolada aqui no litoral norte. Mas no sertão nordestino, como é comum desta época do ano, o tempo seco continua se intensificando e a situação da seca se agrava, principalmente para reservatórios que já estão com níveis bastante baixos. No decorrer do próximo período, entre os dias 16 e 20 de julho, a chuva volta a se intensificar em partes do litoral nordestino. Principalmente nesta área, entre Pernambuco e Ceará, tem previsão de volumes de água que podem chegar até 70 milímetros em algumas localidades. Então, mais uma vez, essa chuva pode trazer transtornos para algumas cidades litorâneas. No interior do Nordeste, a situação não muda muito, o tempo seco continua predominando. E no terceiro período, praticamente a mesma condição. Chove em toda a faixa leste e norte do Nordeste, inclusive essa chuva beneficia as áreas produtoras de grãos do Recôncavo Baiano, só que desta vez a chuva não deve ter grandes volumes de água, deve ter em torno de 15 milímetros no decorrer de 5 dias sobre a região. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. Por aqui, rapidamente, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago que vem ganhando muita força nos últimos pregões por conta dos problemas que os Estados Unidos já estão enfrentando, vão enfrentar durante julho, clima mais quente e mais seco. Entretanto, o último relatório que foi apresentado nesta última segunda-feira, mostrando o desenvolvimento da safra americana até domingo, mostrou uma melhora, inclusive nas áreas em boas e excelentes condições. Por outro lado, o desenvolvimento dessas áreas já vem mais lento, já é efeito do calor. De qualquer maneira, o mercado aí faz uma leitura diferente e hoje soja vem oscilando no campo positivo e no campo negativo. Começou o dia em queda, veio em alta e agora vem próxima à estabilidade. Posição de julho sobe 0,22%, vem a $10,22 o bushel. Agosto vem estável com queda de 0,04% a $10,24 o bushel. Setembro, $10,29 o bushel, queda de 0,07%. Em novembro, a posição vem a $10,37 o bushel, com recuo de 0,14%, portanto, é instável negócios com soja nesse momento. Vamos olhar agora o dólar aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha operando em queda em relação a ontem, mais próximo à estabilidade. Vamos acompanhar os negócios de agora, porque o dólar cai, ele volta a trazer essa tendência negativa, caindo no momento 0,27%. Dólar comercial já vem num patamar bem mais baixo das últimas semanas aqui no Brasil, cotado no momento a R$ 3,25 mais 2. O fechamento do dólar e as demais notícias do dia você acompanha na terceira edição do programa e começa às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Por agora é só, obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até amanhã.